bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu vou falar, enfim, tentar reunir algumas das várias informações que a gente tem sido bombardeado aí a respeito do golpe, ou da tentativa de golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas que na verdade veio sendo gestado antes e houve inclusive tentativas anteriores entre o primeiro e segundo turnos, logo depois da divulgação do resultado do segundo turno, e no que veio a ser lá na frente, efetivamente, o dia 8 de janeiro, do qual eu já tratei e vou deixar linkado aqui o que foi esse. Lá no dia 8 de janeiro, logo no dia seguinte, na verdade, o dia 8 de janeiro, eu gravei um vídeo falando um pouco sobre aquilo, no calor ainda do quanto que a gente estava abismado com aquilo que aconteceu. Mas, passado aquilo, é importante a gente chamar atenção para algumas coisas. Então, eu fiz um resumo aqui para que quem esteja um pouco confuso aí com o que está acontecendo e tentando linkar, na verdade, as ideias, colocar juntas aí algumas informações que às vezes a gente vendo de forma separada, a gente não dá a devida atenção. Bom, Birosca News é esse quadro que eu faço aqui todas as quartas-feiras, falando de questões de direito, e esses conteúdos ficam disponíveis no meu canal no YouTube, youtube.com barra Alexandre Bahia, e também no meu podcast do Birosca News, disponível no Deezer, no Spotify, em várias plataformas. Todo esse conteúdo e os links para eles e outras redes estão disponíveis lá no meu Instagram, no Linktree lá do meu Instagram, que é @alebahia_. Pois bem, então vamos lá. Tentando fazer uma cronologia, não é, dos fatos. A gente vai ter que durante praticamente os 4 anos do governo Bolsonaro, ele falou contra as urnas eletrônicas, contra o sistema eleitoral. Ele, pessoas ligadas a ele, incitaram então essa dúvida, esse questionamento com relação à validade e à legitimidade das eleições, o que sempre é muito curioso, haja vista que ele, inclusive, sempre foi eleito, exceto agora, nessa última, todas as vezes que candidatou, seja como vereador, deputado federal, deputado estadual, e enfim, inclusive na sua primeira candidatura à presidência da República. Bom, mas ainda assim ele falava isso, e isso foi sendo alimentado em vários grupos de WhatsApp, em várias redes bolsonaristas de terraplanismo jurídico. Foram sendo feitas aí uma série de afirmações e agitações de pessoas falando que não iriam aceitar o resultado se o resultado não fosse aquele que eles gostariam. Pois bem, entre o primeiro e o segundo turnos houve uma movimentação no sentido de, no dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal ela agiu para fazer uma série de bloqueios, de blitz em ônibus que levavam eleitores, e a maioria absoluta dessas blitz aconteceu lá no Nordeste, em regiões em que no primeiro turno o então candidato Lula teve uma votação mais expressiva. Foi chamado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, daqui a pouquinho eu vou explicar o que é essa CPMI, foi chamado o ex-diretor da Polícia Federal, o Silvinei Vasquez, e ele disse que não houve nada disso e tal, mas na verdade ele caiu uma série de contradições e ele foi desmentido, inclusive, em várias coisas. Pois bem, eu vou voltar a falar desse Silvinei ainda. Havido o segundo turno, uma série de pessoas então diz que não aceitariam as eleições, começam os bloqueios nas estradas, caminhões, pessoas bloqueando as estradas, cantando o hino nacional na frente do pneu, pegando chuva, acampando nos quartéis, todos nós nos lembramos disso, até que chega o dia 8 de janeiro e uma horda de pessoas toma Brasília de maneira que eles depredaram os prédios do Executivo, do Legislativo e do Judiciário nacionais. Isso é algo extremamente sério, sem
Eu ia dizer sem paralelo, mas aí eu lembro do Capitólio, dos apoiadores do Trump, fazendo algo parecido lá no Capitólio, nos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República denunciou 1.390 dessas pessoas e que a maior parte delas, dessas 1.390, estão respondendo por crimes, acusações de crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência grave, grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio público. Bastante coisa e muita gente, então, está respondendo a tudo isso. Vamos voltar, então. Foi instalada uma comissão parlamentar de inquérito, só que é uma comissão mista. Ela é formada por deputados federais e senadores, presidida por um senador, e tem como relator também tem como relatora também uma senadora. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela visa apurar denúncias de crimes, de violações, de crimes variados, podem ser crimes aí de variada ordem. Nesse caso, tentar descobrir qual a responsabilidade, quem financiou, o que realmente foi feito, do lado de quem estavam essas pessoas, o que essas pessoas estavam fazendo ali. É claro, a gente sabe que essas pessoas, o que elas estavam fazendo ali era pessoas que não aceitavam o resultado das eleições e que depredaram o STF, o Congresso e o Executivo. Bem-vindo aí, Igor. O que, na verdade, se falava muito naquela época é de que havia ali uma tentativa de golpe de Estado, mas até então isso parecia meio que uma teoria da conspiração, muito baseado em todo esse background que eu falei anteriormente. E o que tem aparecido agora é que realmente havia uma tentativa de golpe de Estado, e essa é a grande questão aqui. Esse Silvinei Vasquez, ele pediu aposentadoria da Polícia Federal logo depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ainda em janeiro ele pediu aposentadoria. Logo em seguida ele foi contratado por uma empresa que fornece blindados, carros blindados. E essa empresa forneceu, tem contratos com a Polícia Federal de fornecimento de carros blindados no valor de mais de 36 milhões de reais. E esses contratos aconteceram enquanto Vasquez ainda era o chefe da Polícia Federal. Então percebam, ele era o chefe da Polícia Federal, essa empresa fez contrato de mais de 36 milhões de reais com a Polícia Federal, ele pede aposentadoria e é imediatamente contratado justamente por essa empresa, na qual ele ficou até março e só saiu porque houve uma reportagem da Fórum que mostrou essas relações, e aí então ele pediu para sair. Foi essa pessoa que foi depor na Polícia Federal, que foi depor na CPI, na CPMI, e negou tudo, falou que foi tudo, não havia nenhuma irregularidade nas blitz que foram feitas. Bom, uma segunda pessoa que é importante a gente mencionar é o Anderson Torres, esse ex-ministro da Justiça do governo anterior, Carolina, que vai falar que foi encontrado, logo depois dele ter sido preso, foi encontrado entre os vários documentos de posse dele uma minuta de golpe. E ele vai dizer que não, que isso na verdade é uma coisa que ele recebia e que era muito normal receber esse tipo de coisa, que ele não tinha nada com isso. E até então a coisa ficou por aí, dito pelo não dito. Essa minuta de golpe é de uma atrocidade imensa, mas eu também vou falar dela um pouco mais à frente. Terceiro personagem aí é o Cid, um militar que era o chefe da Ajudância de Ordens, um órgão que funciona diretamente ligado ao presidente da República lá na sua residência. E que está envolvido aí em uma série de coisas, inclusive naquela história lá das joias. Mas esse coronel Cid, ele, além de tudo isso, por causa dessa questão das joias e tudo mais, ele está preso. E aí, a partir da prisão dele, foram tomados uma série de documentos dele
inclusive foi tomado o seu celular, e a partir do celular dele um monte de coisa tem vindo à tona, e aí a partir do celular dele a gente começa a juntar as coisas. Ele deve ser chamado a depor na CPMI, mas é importante destacar que ele já fez um habeas corpus preventivo lá no Supremo Tribunal Federal para que ele não seja ouvido como testemunha, para que ele seja ouvido como mero informante, no sentido de que ele não seja obrigado a prestar juramento de dizer a verdade, ou de que ele possa se valer do direito ao silêncio. Enfim, ele tem medo justamente de poder, ao falar determinadas coisas, acabar admitindo a prática de algum crime e sair dali preso. Então ele fez um habeas corpus preventivo, tá para ser julgado pelo STF. E no celular dele há a confirmação de que não só ele, mas um monte de autoridades ligadas ao ex-presidente, um monte de pessoas das Forças Armadas realmente planejavam um golpe. Então, aquela minuta de golpe que estava lá com Anderson Torres, ela não é algo tão apócrifo assim, que veio de um desconhecido, de um Zé Mané qualquer. Na verdade, no celular do Cid havia um grupo de WhatsApp, mensagens de um grupo de WhatsApp, envolvendo um sem número de membros das Forças Armadas da ativa e da reserva, que falavam em não aceitar o resultado das eleições. Inclusive, há a menção ali, uma reportagem recente, que vai mostrar, da revista Veja, que vai mostrar que havia ali, inclusive, uma menção a que fosse chamado o jurista Ives Gandra Martins, para que o Ives Gandra, então, segundo o que eles queriam, o Ives Gandra não fez isso efetivamente, pudesse dar um verniz jurídico àquela tentativa de golpe. Então percebam que, na verdade, a coisa não era tão teórica assim. E se a gente ler a minuta do golpe, eu vou deixar linkado nesse episódio uma reportagem em que há o inteiro teor dessa minuta, há toda uma tentativa de justificar constitucionalmente essa ruptura. Lá se fala em fechamento dos tribunais, lá se fala em nomeações e desnomeações e exonerações de um sem número de membros do Poder Judiciário e de se dar amplos poderes para o presidente da República e Forças Armadas fazerem exatamente isso, um golpe de Estado. E aí seria chamado então o Ives Gandra para que ele pudesse dar um verniz. Vários juristas já foram chamados em épocas anteriores no Brasil para justamente fazer esse tipo de trabalho sujo. O Ives Gandra, se fosse o caso, e se aceitasse tal coisa, não estou dizendo que ele aceitaria, não seria nem o primeiro nesse sentido. Vale a pena destacar também que a CPMI vai ouvir um sem número de pessoas, mas entre aquelas que ela vai ouvir, e para a gente finalizar esse vídeo, que na verdade é só uma introdução, eu quero ainda continuar acompanhando essa CPMI, porque ela é um marco histórico, de um registro histórico, de um dos momentos em que talvez a nossa república, a nova república, mais passou perto do seu fim. Ela vai ouvir o coronel Jean Lavande, eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, que, segundo mensagens nesse grupo de WhatsApp, ele teria implorado por um golpe ao Bolsonaro, teria implorado para que o Bolsonaro desse realmente esse golpe. Bom, é muita coisa, eu espero ter ficado claro aí nesses pouco menos de 14 minutos, um fio aí de como que a coisa está indo. A CPMI está só no começo, ainda vai ouvir muita gente, ainda vai reunir uma série de documentos, e eu realmente espero poder continuar aqui, fazer continuações, uma parte 2 ou talvez até mais, para a gente poder ter o registro do que foi essa tentativa e que talvez só não tenha acontecido, entre outras razões, entre várias razões pelas quais ele não aconteceu. Uma delas é a incompetência e o amadorismo daqueles que intentaram fazê-lo, felizmente, não é? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais, ative aí os sininhos
para poder saber quando houver um novo episódio. E eu volto